Olá, fazer um procedimento de estimação do índice de Gini utilizando microdados da PNAD contínua. Então, o índice de Gini, né, é um indicador basicamente que tenta mensurar a desigualdade, né, a distribuição de renda em um número absoluto, que vai entre 0 e 1. E a gente consegue fazer essa estimação desse indicador, que todo mundo que fez graduação em economia aprende, aqui utilizando o R. A gente preparou aqui esse exercício. O índice de Gini é basicamente calculado através dessa expressão aqui. A gente tem que apontar ali uma variável referente à renda e uma variável referente à população. E aí, nesse caso, que a gente vai utilizar, como eu mencionei, os dados da PNAD contínua trimestral do IBGE. Então, a gente está propondo aqui a utilização da variável referente à rendimento mensal efetivo de todos os trabalhos, que é a VD 4020, lá dos microdados, e a gente vai fazer a estimação do índice de Gini com base em cada estado, né, em cada unidade federativa do Brasil. Então, para fazer isso, né, todo esse procedimento, a gente vai carregar inicialmente alguns pacotes ali. A gente utiliza os microdados para coletar eles através do pacote PNAD-C e IBGE, e também o procedimento, né, de preparação dos dados e de calcular o índice de Gini. A gente vai utilizar o Survey e o Convey, que são pacotes, né, para utilização de dados amostrais complexos utilizando o R. Então são esses pacotes que a gente vai utilizar, e aí depois a gente carrega os dados, né, os microdados da PNAD contínua referente a 2021 primeiro trimestre, selecionando somente as variáveis que a gente quer, e na sequência também preparando, né, fazendo a preparação dos dados com essa função conv_prep. Então isso aqui é necessário, né, para depois na sequência fazer a estimação do índice de Gini, que é um procedimento bem fácil. Preparados os dados, a gente vai chamar a função SVY_by para justamente calcular o índice de Gini por estado. Então, como a gente quer por estado, né, a gente tem que utilizar essa função e além dela, né, outra função que a gente aponta aqui dentro dos argumentos. Então, a gente vai calcular o índice de Gini com base ali na variável de rendimento. Então, a gente aponta ali a expressão de fórmula, o nome da variável. No argumento by, a gente aponta com a expressão de fórmula a coluna, né, o nome da coluna, com os dados que vão ser agrupados, né, com base ali na coluna de estados. O design, que é basicamente o objeto de dados, né, que a gente coletou, a gente tem que apontar aqui nesse argumento, design. Então, a gente aponta o nome do objeto que tem os dados. No argumento fun, a gente aponta qual que é a função, né, qual que é o cálculo que a gente quer fazer, que é justamente calcular o índice de Gini. Então, a gente aponta ali o SVY Gini, que é justamente a função para calcular o índice de Gini desse pacote conv. E no argumento na.rm, a gente coloca igual a true para excluir, né, remover os valores, as observações ausentes. Então, esse procedimento muito simples, né, a gente aplica ele, é um pouquinho demorado, né, como são microdados, e aí ele vai resultar, né, em um objeto com um índice de Gini, né, para cada estado. E aí na sequência a gente pode fazer a visualização dos dados, que é basicamente desse gráfico aqui que a gente montou, um gráfico de barras com índice de Gini, né, aqui no eixo X, para cada estado do Brasil. Certo? Então, demonstrado aí essa dica de calcular o índice de Gini, é um procedimento bastante simples e bastante fácil de fazer utilizando o R. Então, vou ficando por aqui, agradeço a atenção e até a próxima.